hoje você vai aprender, hoje você vai compreender algo que pode acontecer. É provável que não aconteça, mas todo ano eles dão a mesma notícia. Tempestade solar, eclipse lunar, eles falam sobre pulso eletromagnético do Sol, né, sobre a internet ser desligada, sobre alguns apagões. Por que que de 2019, na verdade não é em 2019, isso no Brasil veio a ser falado em 2019. Por que que a partir do ano 2000 eles começaram a falar sobre isso? E todo ano é a mesma notícia. Por que que eles se atenham a falar as mesmas coisas e parece que não acontece, mas a elite mundial se resguarda? Por exemplo, Tom Cruise e Will Smith, existem datas que esses atores, pessoas famosas como Bill Gates, eles não saem dos bunkers. Eles ficam reclusos dentro dos bunkers. Por quê? Qual a finalidade disso? Então hoje você vai entender. De antemão, eu vou dar um recadinho rápido para você, tá? Participe da minha comunidade fechada. Você tem essa comunidade fechada disponível ou no YouTube ou no conteúdo premium. No conteúdo premium você tem o meu contato pessoal e todos os meus cursos, tá? Então, por exemplo, dentro da comunidade fechada, tá? Dentro do conteúdo premium, olha só, eu falo sobre conheça os equipamentos para o grande reset mundial. Por que que é importante você conhecer os equipamentos? Porque olha só, você entra no canal Sobrevivencialismo, Guia do Sobrevivente, entre outros canais aí, beleza, os caras são assim, nota 1000, eles falam sobre arma de fogo, eles falam sobre acampamento, eles ensinam a estocar as coisas, beleza, esses caras estão nota 1000, só que esses caras, eles defendem a vertente do sistema. Então o tempo todo esses caras, o tempo todo, eles não entendem o problema que vai vir. Eles pensam da seguinte hipótese: pode acontecer uma guerra civil, simplesmente pode acontecer uma invasão alienígena ou algum cataclismo, um terremoto, alguma coisa, uma escassez de alimentos. Eles não entendem o real problema. Esses caras do sobrevivencialismo, eles não entendem a nova ordem Parará-Pururu mundial, que não é teoria da Parará-Pururu conspiração. Eu fiz um vídeo falando assim, a Dinamarca, olha o que eles fizeram na Dinamarca. Basicamente, os caras batalhando contra esse sistema. Então não é algo que é teórico, hoje em dia já é real, né? Só que é o seguinte, um aviso nessa parte aqui é o seguinte, esses caras de sobrevivencialismo, eles dão dicas que muitas vezes parecem interessantes, mas são erradas. Quem pratica, quem vive no campo, não é mesmo o que os caras estão falando. Por quê? Olha só. Quando você pega, por exemplo, esses canais Guia do Sobrevivente, entre outros, tá? Guia do Sobrevivente, não, peço perdão, sobrevivencialismo, né? Os caras falam muito de paracorde. Não, você tem que ter paracorde na sua mochila de sobrevivência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que paracorde é uma bosta, meu irmão. Ah, mas você comprou do modelo... Cara, eu comprei todos os modelos que podiam comprar do paracorde. Em lojas autorizadas, no Mercado Livre, onde você pode imaginar. Todos eles, quando eu fiz o teste, eu amarrei assim no sol, assim, os paracordes. Em 6 meses, todos eles já arrebentaram. Ou seja, eles não conseguem suportar, né, a questão do sol. Existe uma desidratação ali, porque são fios, muitas vezes de nylon, plástico, se desidratam e aquilo ali vai se rompendo, então perde a sua resistência. Então, paracorte, para o cara que está montando uma mochila de sobrevivência, eu vou falar sobre as notícias, sobre os apagões, sobre os blackouts, tá? Eu só preciso dar esse recado rápido aqui. Então os caras que ficam com esse negócio de paracorde, é caro, não é barato, geralmente chega a ser uns 30 reais, dependendo da qualidade do seu paracorde, né? E você compra aquilo ali, não, tô garantido, eu vou montar uma barraca na floresta, caso precise, armar minha lona, alguma coisa desse gênero. Em 6 meses, esse paracorde, ele simplesmente vai apodrecer, vai te deixar na mão, e você não vai ter com que amarrar as coisas. O que não lhe é contado é isso. Agora, por exemplo, você encontra varol. Sabe aqueles varais que você faz para colocar roupa no supermercado? Esses varais custam 3, 4 reais. Esses varóis, eles costumam ter entre 10 a 15 metros,
né, maior, mais metragem do que o paracorde, e eles são de aço. Eles são de aço revestido com uma borracha, porque se for só de aço, se for só de uma liga metálica, com o tempo ele enferrujaria. E mesmo que enferrujasse, já para ele chegar num ponto de romper, seria uns 6, 7 anos, no mínimo. E pelo fato dele estar emborrachado, aquilo ali dura uns 10 anos. Suporta mais peso do que o paracorde, é mais durável e ocupa menos espaço na sua mochila. Então você faz uma economia. Eu, por exemplo, comprei uma porrada de paracorde. Nossa, tô bacana, tô bem na fita. Comecei a usar esses negócios na floresta, umidade. Porque lá para as 3, 4 horas da manhã na floresta é úmido. Tá tudo úmido. As folhas estão úmidas. Tá tudo úmido. Você não acredita como que isso é úmido de madrugada. É chamado sereno. Aí, quando é sol, lá para volta de meio-dia, 11h30, 1 hora, que é aquele período do sol intenso, tudo fica seco e árido. Então o paracorde ele não consegue desenvolver nessa variação de temperatura. Se está junto da água, ele apodrece. Se está muito seco, ele resseca. E apodrecendo e ressecando, em 6 meses você perde seu paracorde. Então eu dei essa dica lá na comunidade fechada. Eu falei de vários itens, vários itens aqui. Eu falei de pederneira, eu falei de um monte de coisa. Inclusive, aqui, ó, isso aqui é uma pederneira. Eu falei sobre isso. Eu cheguei a falar, por exemplo, sobre o relógio mecânico. Por exemplo, quando acontece... Não adianta você querer olhar as horas na natureza usando algum aparelho eletrônico. É impossível. Você tem que olhar e observar pelo sol, né? Mas muitas vezes a observância pelo sol não reflete o que está acontecendo, né? Muitas vezes o sol ele acelera, né? Você tem que entender que não é aquela bola supersônica da NASA. Então muitas vezes o sol ele não vai ter uma durabilidade como você imagina. Ele vai ter um período mais curto. E quem sabe muito bem disso é o povo da nova era. Então usam-se relógios mecânicos, né? Ou relógios de corda. Bom, então eu dei essa dica lá na comunidade fechada, dentro do conteúdo premium e também no YouTube. Você escolhe como você quer participar. Tá bom? Bom, falado disso, o que eu preciso falar? Todo ano, sem exceção, começam a se falar dessas notícias. Blackout da internet, tá? Olha só. De meses pode atingir a América do Norte em caso de tempestade solar. Então todo ano eles vão falar sobre tempestade solar. É incrível. Por que eles falam isso? Meu, mas por que? O Sol está a milhares e milhões de quilômetros. Por que eu devo me preocupar com isso? Porque o Sol não está longe. Se o Sol estivesse longe, você não teria que se preocupar com isso. Como o Sol está perto, aí você tem que se preocupar. Então basicamente é o seguinte. Olha só, de alguma maneira desconhecida, tá? A cada 500 anos, a cada 1000 anos, não sabemos, porque a elite mundial oculta a história, o mundo é resetado. O mundo é resetado. Ele é reescrito. Aí você fala assim, meu, Humberto, você está imaginando, você está viajando. Na escola, você aprendeu sobre o Marco Polo. Né? Marco Polo, navegante, teve o cara que descobriu a América, teve Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Né? Na escola tem aquela cartilha. E aí você tem ali alguns mapas na escola, azimutal, não sei o que e tal. E Marco Polo, ele escreveu mapas. Só que quando você compara os mapas de Marco Polo com os mapas atuais, peraí, Marco Polo, por que você está desenhando aqui sereias, monstros, você está desenhando aqui continentes que não existem? Então, peraí, por que o Marco Polo está desenhando coisas que não tem? Aí você fala assim, pô, esse cara tá doido, ele tá vibrado, ele tá numa ervinha muito louca. Só que Marco Polo, ele foi um dos maiores navegantes do mundo. Então, como é que ele pode ter desenhado um mapa diferente da Terra? É uma coisa a se pensar. E se o Marco Polo fosse pouca bosta, por que a escola reluta tanto em explicar sobre ele? Não é verdade? Aí você tem mapas de Urbano Monte, que mostram a Terra numa pré-configuração diferente da nossa, com um dobro de continentes, a Antártida não era aquele congelamento todo, ciclopes, todo tipo de misticismo que você pode imaginar. Parece até loucura, mas Urbano Monte, ele foi um cartógrafo conceituado. Até mais do que Marco Polo. E se usavam os mapas de Urbano Monte. Marco Polo até chegou a usar o mapa de Urbano Monte. Agora, como é que alguém usa um mapa de Urbano Monte que toda a estrutura é redefinida? Não faz o menor sentido.
Então o que está acontecendo? De alguma maneira que não sabemos, acontece um grande reset mundial. Alguma coisa acontece, a Terra ela é reestruturada. Deus vai lá, devido à maldade, à iniquidade do homem, vai lá e lavra a Terra, né? E sobra assim poucas pessoas. E nessa reconfiguração, tá? O que acontece? Os continentes mudam, muita coisa muda. E aí eles falam tanto desse reset. Então você tá vendo hoje a ONU falando sobre o grande reset mundial, e você tá vendo ao mesmo tempo, toda vez, solstício de inverno, solstício de verão, tempestade solar, cataclismas. Por que esses caras falam toda vez, todo ano a mesma coisa? Muitos aqui tentaram prever o fim dos tempos baseado na nova era, baseado no calendário da nova era, que são solstícios de inverno, solstícios de verão. Por que essa galera sempre usa isso? Então o que acontece? Basicamente, esse povo da nova era é um povo que adora os astros, os anjos caídos. É o povo que adora os caras lá do Egito. É o povo que adora esses caras do passado. E esses caras do passado, imagina, o Egito, por exemplo, a Babilônia, a Pérsia, os caras já passaram por esses cataclismos. Os índios Cherokees, eles mesmos escreveram. Os Tupinambás, a Francisca Castro, uma mulher, eu não sei, acho que deve ter falecido, ela escreveu um livro chamado, acho que é Brasilidades, ou História Secreta do Brasil, um dos dois, tá? E ela, acho que é Brasilidades. E ela escreveu sobre os cataclismos. Pô, peraí, os índios tupis falando que o mundo, ele reseta. Ah, mas eu converso com um índio do Amazonas, meu irmão, talvez você não tenha conversado o suficiente. Muitas vezes a história para o índio virou uma fábula, porque o seu tataravô, o History Keeper, é o cara que conta as histórias, ele fica achando, isso não vai acontecer, mas tá ali na história, tem um propósito. Então o que acontece? Os próprios tupis, pela Francisca Castro, no livro Brasilidades, ela mesma declara, nas palavras dela, que o mundo foi resetado. E o que sobrou da última civilização foram os índios. Não que foram índios que sobraram, foram aquelas pessoas. Então, quando resetou tudo, no Brasil só sobrou aquelas pessoas que, por consequência de não ter roupa, essas coisas, se transformaram em índios, mas foram pessoas que estavam preparadas para isso. Então é isso que eu ia falar. Por isso que o cara vai pesquisar a história do Brasil, encontra a história dos fenícios, encontra a história da Mesopotâmia, índio falando hebraico. É uma confusão. Aí de repente você encontra manuscritos chineses no Brasil. É uma confusão, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Mas é aquilo que eu falo, existia um continente, existia toda uma miscigenação ali, eram países bem desenvolvidos e alguma coisa aconteceu, e os que sobraram, né, com o passar de 100 anos, 150 anos, acabaram ficando tribais para poder sobreviver. Mas é basicamente isso, por isso que os índios, os tupis, têm a história do fim dos tempos também. Não sei se é interessante contar, se vocês quiserem, eu trago aqui o livro e falo para vocês sobre essa história, tá? Os guarujás também têm uma história dessa. Aí, olha só, todo ano fala sobre blackout. E o que é o blackout? Olha só, a tempestade solar, ela é basicamente o seguinte, ela reseta a tecnologia, tá? Vamos colocar uma coisa, Deus, ele é benevolente, né? O nosso Criador, Jesus Cristo, ele equilibra a balança. Jesus, ele sempre vai equilibrar a balança. Nunca pense que o diabo sempre está um passo à frente. Nunca pense que o poder do diabo é avassalador. Não, o poder avassalador é de Deus. Só que Deus não facilita a vida para os seus filhos. Deus, ele molda, né, na pedra o diamante. Então Deus, ele dá condições aos filhos, que é o conhecimento, né? E como Moisés dizia, né, meu povo padece por falta de conhecimento. Deus entrega o conhecimento, é o homem que nega. Mas Deus sempre está equilibrando a balança. Sempre está equilibrando a balança. E nessa de equilibrar a balança, olha só, nós estamos percebendo que os caras estão injetando nanorobôs nas pessoas. Eu não posso explicar como, não desejo explicar isso aqui como, mas nós estamos percebendo que eles estão constantemente injetando nanorobôs. Eles estão usando nanorobôs para limpar a água, né? Que eu não posso falar aqui, mas é basicamente o grafeno em outro estágio, né? Então, assim, eles estão usando nanorobôs o tempo todo, injetando nanorobô nas pessoas. Aí vocês têm que se perguntar, como é que sobra alguém? Porque o nanorobô, ele basicamente controla a vida da pessoa. Se o cara ligar o botão, você não consegue mover o seu corpo, mas o sistema consegue. Então você pergunta, como é que sobreviveu alguém no passado? Porque eles fazem as mesmas coisas. Então Deus manda o cataclismo. Esse pulso eletromagnético, o que ele faz? Ele basicamente frita tudo que é tecnologia.
Então o pulso eletromagnético, ele vai zerar a internet, ele vai zerar a bolsa de valores, vai zerar toda a internet, você não vai conseguir acessar nenhuma rede social, nada. Ele vai obstruir, ele vai fritar toda a estação de energia elétrica. Então, as estações de energia elétrica vão parar, tá? Você não vai ter energia, não vai ter internet, tá bom? E ao mesmo tempo que você não vai ter energia na internet, todo metal que está dentro do seu corpo vai fritar. Você vai ter momentaneamente uma amnésia, tá? E aí, por isso que os Stoiquip, os Cherokees, os Guarujás, todos os índios têm cabelos compridos, porque a mente é quase que frita. E aí dá uma amnésia e a memória ela é absorvida no cabelo. Então é basicamente o que os índios contam, tá? Então assim, por isso que esses caras cabalistas, esses judeus cabalistas têm cabelo grande. Por isso que índio tem cabelo grande. Por quê? Porque a memória está no cabelo. Aí os caras sabem que vai acontecer um cataclisma, eles precisam lembrar quem eles são. Basicamente é isso, tá? É isso que eles vêm fazendo ali, tá bom? Se é real ou não a história do cabelo, eu já fiz uns 4 vídeos, é só você procurar, tá? Eu já falei sobre isso. Então, basicamente, acontece essa coisa. E aí os nanorobôs que estão dentro de você vão fritar. Esses nanorobôs vão receber esse pulso eletromagnético, vão parar de funcionar. O seu corpo, que funciona na base da eletricidade, você vai desmaiar durante um pequeno tempo. Você vai cair, tá? Mas graças a Deus, Deus é perfeito. O seu corpo, o respirar, o funcionamento do seu corpo, ele é mecânico, ele não é elétrico. Então a gente tem conexões neurais no corpo, a gente tem neurônios, por exemplo. Você fala que não tem, mas tem no coração, tem no intestino. Mas nós temos também, ao mesmo tempo, uma virtude mecânica que não depende de pulsos elétricos, de comandos. O seu respirar, você pode controlar ele pela síntese elétrica, né? Eu penso que estou respirando, eu posso parar minha respiração e voltar, mas isso aqui é automático, é mecânico. Então mesmo que aconteça esse pulso que a gente desmaie, por exemplo, você vai conseguir, o corpo vai conseguir continuar funcionando, tá? Então tem essa questão magnética. Vai acontecer? Não sabemos. Eu creio que assim, eles sempre estão se preparando para essas coisas, né? A julgar pelas pautas, a julgar pelo que a elite mundial está fazendo, eles estão se preparando para 2023. Que provavelmente 2023 casa com o ano 6000 judaico. E aí, a cada 2000 anos, acontece uma grande inversão magnética, do estilo de Noé, por exemplo. Só que em fogo, em chamas. Então, assim, eles ficam nessa. E aí, qual que é a intenção deles? Pode ser que seja em 2023, pode ser que seja em 2021, não sabemos, pode ser em qualquer ano. Mas o fato é, vai chegar um certo momento, né, nessas inversões, que vai faltar comida, né? Vamos dizer assim, a dimensão de Abaddon é aberta. Então monstros vêm pra cá, muita coisa acontece. E aí, sem comida, os caras vão lá e eles começam a reduzir a população antes desse preceito. Eles acham mais interessante reduzir a população, porque se a população estiver grande e algo acontecer, quem leva ferro é eles. É mais ou menos dessa perspectiva, tá? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem esse cataclisma solar que é falado, toda vez é falado, tá? E nós temos aqui, ó, olha só, o que é o período, né, do blackout, né? E sempre estão trazendo notícias sobre isso aí. E nós temos os manuscritos da Pedra Guia da Geórgia, tá? Que fala assim, olha só, manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes, tá? Esse pessoal da Pedra Guia da Geórgia é uma cultura nova era, tá? E a cultura nova era, basicamente, é uma cultura de adoração aos astros, aos anjos caídos. A cultura de adoração dos astros fala que o céu se inverte. Hoje nós temos o céu azul, a próxima era vai ser a Era de Aquário, ou a Golden Age, e o céu vai ser laranja. Então eles vão falando as coisas, eles vão sintetizando as coisas, tá? Se é verdade ou não, francamente eu não sei, tá? Mas o que eu sei é que esses caras se preparam para isso. E é interessante observar. É interessante observar. Então todo ano falam sobre isso. Todo ano falam sobre isso. Aí eles vão falando, olha, eles têm essas leis para quê? Porque eles têm que se preparar. Eles têm que se preparar para as catástrofes. Agora, por que Deus destrói o mundo de tempos em tempos? Pensa um pouco. Meu irmão, imagina só. Imagina que Deus não vai mandar destruição. Imagina que Deus não vai destruir a Terra. O que vai acontecer com a Terra?
Se Deus não destruir a Terra, você está ferrado dobradamente. Por quê? Porque, olha só, lentamente o diabo vai substituir o ser humano por máquina e haverá um momento que não haverá mais seres humanos na Terra. Então, Deus manda esse cataclisma para atrapalhar os planos do diabo. Então ele está tentando dominar o mundo, implantando nanorobôs, vai fazer o cafundel todo que ele quer fazer, só que Deus vai lá e manda uma inversão que a gente chama magnética. E isso faz com que as cartas da mesa são redistribuídas. Por quê? Porque frita os nanorobôs, né? Esses caras, por exemplo, que constroem bunkers, esses multimilionários, eles simplesmente, muitas vezes, os bunkers que eles constroem não conseguem suportar a pressão de placas tectônicas, de continentes se movendo. Então, assim, é realmente as cartas sendo distribuídas. Os caras que acreditavam que iam sobreviver não sobrevivem, e os caras que não acreditavam que não iam sobreviver acabam sobrevivendo. Então, assim, é uma cultura que eles têm, tá? Eu, particularmente falando, eu vejo que você pode pesquisar blackout, apagão, a tempestade solar, campo eletromagnético, você vai reparar que a partir de setembro, eles começam a falar bem disso. Toda semana, quase todo dia tem uma notícia sobre esse assunto, né? Inclusive eles estão falando, olha, pode atingir... Isso aqui, tá, pessoal, do meu composto que eu tomo. Olha só, pode atingir a América, né? E quando a gente fala de blackout, vai resetar as coisas. E aí, meu irmão, a tecnologia indo para baixo, a gente tem a oportunidade de liberdade. Porque sem a tecnologia, por exemplo, sem essa tecnologia que vem nos oprimindo, fica mais fácil da gente nos movimentar, de fazer a coisa acontecer. Então, eu achei interessante trazer essa notícia para vocês, tá? Sobre essas tempestades. Agora, a partir desse momento, eles começam a falar, né? Eles falam que é 23 de setembro, 23 de novembro, 23 de dezembro. Eles vão dando datas, né? Basicamente, se você quer saber certinho a data, é o calendário maia. O pessoal maia, o pessoal inca tem a história do solstício de inverno, solstício de verão. É sempre naquelas datas. E aí, eu falo sobre isso lá na comunidade fechada, que tem certos dias do ano, né? Por exemplo, eu vou deixar aqui como setembro, mas não é setembro. Por exemplo, 23 de setembro. Tá dando exemplo, não é 23, geralmente é solstício de inverno, solstício de verão. Você vai lá, tá? E regula o seu relógio. E se o seu relógio marcar exatamente 24 horas, por exemplo, assim, vou marcar o meu relógio aqui no período de meio-dia, dando exemplo, tá? Você vai lá, pega um pedaço de pau, como era feito no passado, vai colocar ele lá. A sombra, ela vai... Não vai ter sombra nem para um lado nem para o outro. Então, naquele ponto que você está, é meio-dia, né? Naquele ponto geográfico. Você vai ajustar o seu relógio mecânico. Geralmente, o relógio mecânico ele tem corda para 24 horas. Você vai lá, dá a corda para ele, ajusta em 24 horas, bota meio-dia. No dia seguinte, você confere. O relógio mecânico não é padronizado como um relógio digital, que todos os smartphones são pré-configurados. Então, por exemplo, se o tempo encurtar, por exemplo, o dia cada vez mais está passando mais rápido. Só que o seu relógio não vai notificar isso para você, né? Não vai notificar isso para você. Então, basicamente, existe uma atualização secreta nos telefones que atualizam os relógios. Para quê? Para justamente você ali não perceber essa mudança. Então, o dia está passando mais rápido e tal, mas tá passando mesmo, só que o seu relógio ele não vai falar. Aí já no relógio mecânico, ele simplesmente se marca 24 horas. Se tiver uma alteração de 1 hora, beleza, cara. Ó, 1 hora, até 2 horas tá tranquilo. O pessoal da nova era, esses caras mais loucos, eles falam que se tiver alteração acima de 4 horas, tipo, tu marcou meio-dia. Aí tu pegou o relógio de novo. É tipo 8 horas da manhã e já tá meio-dia. É dito que vai dar merda. Que é bom você se resguardar. É o que os caras falam. Tá? Se é verdade ou não, não sei. Mas eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui para vocês. O que você acha sobre essa data? Comente aqui embaixo o que você acredita, o que você entende sobre essas datas que eles estão fazendo. Será que faz algum sentido para você? E não deixe de conferir a nossa comunidade de conteúdo premium aqui embaixo, tá bom? Fique na paz.